Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, e esse é um daqueles vídeos que entra para a lista de quadrinhos que você só vai ver por aqui. É um daqueles quadrinhos que eu não posso deixar passar despercebido e quero te recomendar. Godzilla, a Guerra de Meio Século, é um lançamento recente da Conrad. São cerca de 180 páginas com capa dura e o preço tá meio salgado, custa R$ 79,00, mas põe no carrinho, deixa, espera uma promoção e quando ela surgir, faça a sua aquisição porque vale a pena. Só não corra o risco de ficar sem, porque dessa vez eu vou te dizer, se você for fã do universo do Godzilla, das histórias de monstros gigantes, esse quadrinho vai te agradar em cheio. Essa é uma HQ escrita pelo James Stokoe e ela foi produzida em 2012, lançada lá nos Estados Unidos em 2012, em uma minissérie de 5 edições, cada edição para contar uma década de história do Godzilla, né? Então ela começa lá em 1950, onde a gente vai acompanhar o Capitão Murakawa e o seu amigo Kentaro. Esses dois caras, eles faziam parte de um pelotão que foi dizimado no primeiro confronto do Godzilla com a humanidade lá em 1954. E é a partir daí que esse carinha aqui, o Ota Murakawa, vai então desenvolver uma verdadeira obsessão, porque ele vai ter outras oportunidades de encarar o Godzilla e ele não vai deixar de perseguir o monstro ao redor do mundo. Nesse ponto da história, a gente percebe que ela é mais ou menos baseada na mesma estrutura de um Moby Dick, onde um homem encontra uma força da natureza e a persegue, mesmo que ele não saiba se ele a admira ou se ele a odeia. Eu posso até estar fazendo um devaneio filosófico aqui, mas o quadrinho é o puro suco do massa velho. O Godzilla, ele foi desencadeando uma série de destruição e os tempos vão passando, a gente vai acompanhando através do diário do Ota, né, e das suas memórias, como foi perseguir o monstro à medida que ele ia se desenvolvendo. E a gente percebe que aqui a narrativa propõe um negócio diferente, né? O Godzilla não vai ficar apenas restrito ao território japonês, ele vai de alguma forma começar a ser provocado e a gente só vai saber lá na frente, em uma virada da trama, e ele começa a atacar diversos pontos do planeta. Isso faz com que as Nações Unidas organizem uma espécie de força militar para combater o Godzilla, e o Ota e o seu amigo Kentaro estão nessa força, e eles vão aí então perseguir o monstro por 50 anos. 50 anos de destruição, de violência, de monstro contra monstro, porque essa é uma obra que ela deve ter sido escrita, esse James Stokoe deve ser fã do universo do Godzilla. Ele acaba trazendo outros monstros como o Mothra, o Ghidorah e vários outros que eu não vou saber o nome aqui, Abraham, enfim, Megalon, e todos eles vão aparecendo e aí a gente começa a se perguntar de onde eles vieram, por que eles saíram do lugar sombrio onde estavam para aterrorizar a humanidade. E mais para frente, o Kentaro e o Ota vão descobrir o motivo disso e a gente fica chocado tanto quanto eles, porque a história ela é muito bem escrita, ela é muito bem desenhada, as cenas de ação são impressionantes, os detalhes da página são riquíssimos e os personagens humanos são muito bem desenvolvidos, né? Nas suas motivações, nas suas questões. Acho que aqui a gente precisa fazer referência ao trabalho de tradução. As letras são da Lilian Mitsunaga e a tradução é do Diogo Prado, né? Ele traduziu esse quadrinho, o Diogo que edita para Marvel, as coisas lá pela Mitos, o Diogo que abriu agora uma editora chamada Baú Editorial, e ele editou esse material para Conrad, e vou te falar, é um primor esse quadrinho. Eu não esperava absolutamente nada dessa HQ, tava bem no finzinho da minha pilha, hoje eu tava a fim de ler uma coisa leve, uma coisa rápida, eu falei, vou pegar esse Godzilla aqui. Nota 10, baita gibi, grata surpresa, recomendação aqui para você que gosta desse tipo de quadrinho.
Esse é um daqueles casos de quadrinho tão interessante que merecia mais repercussão, mas infelizmente a gente vive uma época onde muita coisa é lançado, a gente às vezes se preocupa mais com o que está sendo lançado lá fora e perde a chance de ler boas pérolas que têm sido lançadas no mercado editorial brasileiro. Eu particularmente acho que essa é uma história que vai agradar aos fãs, né? Desse nicho de tipo de história, os fãs desse estilo de narrativa. Mas assim, tem tanta coisa acontecendo aqui para além do drama do monstro. A gente tem meca, tem monstro contra monstro, tem conspiração, corrupção, uma história ambientada em diversas partes do mundo. Essa minissérie ter sido lançada em 2012 e só em 2025, 2024 chegar no Brasil é assustador, porque faz a gente pensar quantos outros quadrinhos espetaculares como esse Godzilla, Guerra de Meio Século, podem estar nesse limbo editorial aí de nunca ter visto, nunca ter sido traduzido para o português, nunca tenha sido trazido para o nosso mercado aqui. Então eu fico muito feliz de poder, apesar de imaginar que esse vídeo não vai repercutir tanto, e eu te peço aí nesse momento, se você está assistindo, se você gosta do conteúdo, se você sabe de outras pessoas que curtem histórias do Godzilla verso, e boas histórias, diferentes daquelas histórias lá do filme do Godzilla contra o King Kong, recomendo esse vídeo, compartilhe com essas pessoas, falem desse quadrinho, acho que vale a pena a gente compartilhar quando é um negócio que vai agradar a pessoa que está lendo, e isso aqui tem tudo para não só agradar os fãs de Godzilla e das histórias de monstros, como os fãs de um bom quadrinho de aventura, de ação, com um plano de fundo bem desenvolvido, e qualquer leitor que se interesse por boas histórias, porque, na verdade, ao amarrar a história do seu protagonista com o monstro, o James Stokoe criou uma relação singular aqui, criou um equilíbrio narrativo que a gente se preocupa. Nossa, será que o Ota vai sobreviver até o final e derrotar o Godzilla? Mas aí, mais pra frente, a gente percebe que o próprio Ota não está mais preocupado em derrotar o Godzilla. Talvez ele esteja preocupado em entender o Godzilla e ajudá-lo, de repente, mas eu não quero entregar muito da segunda metade da minissérie, só posso te dizer que é surpreendente, um quadrinho singular e que eu gostei pra caramba. Esse foi o Poptopia de hoje, se não for inscrito, se inscreva, forte abraço, até a próxima, valeu!